Tendo em vista as noções de spin, as relações de comutação, tudo que a gente viu até chegar nessas formas específicas para os operadores de spin, a princípio o que esses operadores nos permitem fazer são determinar exatamente quais são os autovalores, os autovetores, né? Enfim, se eu estou fazendo medições em uma certa direção x do meu sistema de coordenadas, esse cara daqui me permite descrever quanticamente o meu sistema de spin meio. Se eu estou fazendo uma medição a respeito, né, na direção y, esse cara nos permite desenvolver a mecânica quântica em cima, né, de uma medição de spin na direção y, a mesma coisa para esse cara daqui na direção z. Porém, como nós sabemos, tanto Sx quanto Sy quanto Sz são apenas 3 eixos. E a princípio, a gente pode querer medir projeções de spin, né? Querer medir como é que vai ser a projeção de spin, se é h/2 ou menos h/2, para uma direção qualquer que não seja necessariamente a direção x, y e z. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa aula é o seguinte. Dado o nosso sistema de coordenadas, né? Nós temos aqui um sistema de coordenadas destrógeno, no qual x, produto vetorial com y dá z, né? Para que a gente tenha todas as relações de produto vetorial, regra da mão direita de acordo, né? Sempre tem que respeitar essas posições relativas entre os eixos. E a ideia é, a gente tem então as projeções de spin nessas 3 direções. Porém, como é que fica o operador de projeção de spin, assim como os autovetores associados a ele, para medições de spin em termos de uma direção u arbitrária, que não seja nem x, nem y, nem z. Okay? Dado que isso aqui é uma certa direção u, né? Imagina que essa direção, como é que a gente faz para caracterizá-la? A gente sabe que em termos de coordenadas polares, a gente consegue caracterizar uma direção com 2 parâmetros, que é o ângulo θ e o ângulo φ, que vai ser útil para a gente aqui nesse sistema. Então aqui a gente tem um ângulo θ, que é o ângulo formado entre o vetor e o z, e a gente tem aqui o ângulo φ, que é o ângulo a partir do eixo x. Então, a nossa ideia aqui vai ser, ok, da mesma forma que eu tenho aqui os vetores de spin nessas projeções, como é que eu faço para obter exatamente o operador de spin numa direção arbitrária? Porque, eventualmente, o seu sistema começou a ser preparado em uma direção arbitrária. Então, o seu estado não vai ser nem mais, nem menos na direção nem x, nem y, nem z. Às vezes ele é um mais e menos na direção u. Ou, às vezes, o seu sistema quântico que você preparou pode até estar em um dos autoestados dessas projeções, x, y, z. Porém, o campo magnético que está incidindo sobre ele, para poder fazer exatamente a separação de spin, está em uma direção que não é nenhum desses 3 eixos, está numa direção u qualquer. Então, como nós procedemos para trabalhar quanticamente com um sistema desse tipo? E aqui, então, o que a gente vai fazer aqui é construir quanto vale o nosso operador SU, assim como determinar os autovetores de spin de projeção positiva a favor do campo e contrária ao campo nessa direção U arbitrária. Para a gente fazer isso daqui, eu vou fazer uso de exatamente da metodologia que a gente fez, né, para poder começar a construir a noção de spin meio. Como é que a gente começou fazendo a noção de spin meio? A gente pegou o spin, nada mais é do que um tipo de momento angular. Então, para a gente descrever quanticamente, né, fazendo um processo de primeira quantização, o que a gente fez foi pegar exatamente a quantização do momento angular. Então, o que a gente falou foi, existe um momento angular genérico, L, na mecânica clássica, que é descrito por Lx na direção x, mais Ly na direção y, mais Lz na direção z. E o que a gente fez foi levar exatamente as grandezas físicas na mecânica clássica para operadores, que no caso foram esses Sx, Sy e Sz. Então, ou seja, quando a gente fez isso, a gente obteve aqui o nosso vetor de spin, que a gente colocou como sendo Sx na direção x, mais Sy na direção y, mais Sz na direção z. Como a gente obtém um sistema quântico a partir do sistema clássico e a gente consegue definir exatamente um vetor de spin em termos dos operadores, a gente pode usar exatamente essa noção, né, que veio inclusive junto da primeira quantização, para que a gente consiga falar quem é esse SU. Então vamos lá, se eu tivesse um sistema clássico, tivesse esse momento angular, e eu quisesse saber como é a projeção do nosso vetor em cima dessa direção U, né, então imagina que aqui temos a nossa direção U, e aqui nós temos o nosso vetor de momento angular. Como é que a gente faz para obter a projeção dele? A gente determina esse ângulo, né, um ângulo θ, que eu vou até colocar um ângulo alfa para poder ficar diferente desse θ. O que a gente faz é projeta simplesmente pegando L, né, o módulo de L vezes cosseno, exatamente na direção. O que é equivalente a gente fazer isso? É equivalente a gente fazer o seguinte, escreve o vetor U como sendo um vetor unitário, então a gente define o vetor da direção como um vetor unitário, e para pegar essa direção, o que a gente faz? O nosso momento angular projetado na nossa direção U vai ser o produto escalar de L com U.
certo? O produto escalar nada mais é do que uma forma de se fazer projeção. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, o processo é exatamente o mesmo. Então para a gente determinar quem que vai ser o nosso operador SU, o que a gente vai fazer é operador de spin, produto escalar, né, com essa certa direção U. Então, o que seria natural, se esse cara daqui é o operador na direção X, esse aqui na Y, esse aqui na Z, dependendo das componentes em X, Y e Z do nosso, né, vetor de direção U, esses caras aqui vão aparecer em uma certa combinação. Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. Ou seja, né, aqui para fazer isso, dado que o nosso U é definido em termos de um ângulo θ e um ângulo φ, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual que vai ser como é que é a cara, né, como é que é escrito em termos dessa base, que foi a que a gente definiu, os operadores Sx, Sy, Sz, ou seja, em termos da base cartesiana, como o meu vetor U é escrito. Ok? Então eu vou até apagar essa parte, porque isso aqui foi só, né, uma parte, enfim, foi só representativo, né, foi só ilustrativo. Vamos colocar esse cara aqui e eu vou colocar aqui aquela condição de que o U ele é um vetor unitário, só para deixar claro que a gente está pegando só a direção. Como o 1 é um vetor unitário, né, nós podemos usar os nossos conceitos, né, quando a gente vai escrever em coordenadas esféricas, que é o nosso U ele sempre pode ser escrito como cosseno de φ seno de θ na direção x, mais seno φ seno θ na direção y, mais cosseno de θ na direção z. Então, qualquer vetor, né, que tenha módulo 1 em coordenadas esféricas sempre pode ser escrito dessa forma daqui. Dado isso, o que a gente vai fazer é exatamente esse produto escalar. E aí, o que vai ser esse produto escalar? Ele vai ser Sx vezes U, a componente x, mais Sy vezes a componente y do nosso vetor U, mais Sz vezes a componente em z do nosso vetor unitário U. Então, a gente vai escrever exatamente isso. Então, o nosso S, né, a nossa projeção do spin na direção U, vai ser, todos eles, lembrando, todos esses operadores aqui, tanto Sx, Sy quanto Sz, possuem um H sobre 2 em evidência. Então, vamos lá, se eu pego essa parte daqui, cosseno φ seno θ, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 0 cosseno φ. Aqui, até para poder ficar mais simples, ao invés de escrever cosseno e seno, eu vou escrever só C ou S, para que fique um pouco menos poluída a anotação, para que não fique muito extenso. Então, aqui vai ficar cosseno de φ seno de θ, cosseno de φ seno de θ. E aqui vai ficar 0. Então, esse aqui é o primeiro Sx multiplicado por isso. Agora, mais, aí vamos pegar esse cara e multiplicar aqui pelo Sy. Então, aqui vai ficar 0 menos I seno φ seno θ e seno φ seno θ. E aqui 0. Agora mais, mesma coisa, pega esse cara e multiplica aqui pelo nosso sigma z, né, que é a parte que acompanha o operador de spin na projeção em z. Então esse cara daqui vai ser cosseno de θ, 0, 0, menos cosseno de θ. Agora, o que a gente faz? Junta tudo isso em uma matriz só. O nosso SU, então, ele vai ser, deixa eu colocar mais para cá, o nosso SU, ele vai tomar a forma H sobre 2. Agora vamos juntar todo mundo. Ó, na diagonal principal só vai ter esse cosseno de θ e menos cosseno de θ. Aqui eu já vou deixar escrito explicitamente, ok? Então, vamos lá, aqui vai ficar cosseno de θ e aqui também vai ficar cosseno de θ. Ok? Aqui eu vou até tirar, né, como eu já estou somando as três parcelas, eu vou tirar esse colchete, porque aqui não vai precisar. Então vamos deixar esse cara aqui mais centralizado, porque eu achei que fosse ocupar mais espaço, mas na verdade não vai. Agora vamos pegar os termos fora da diagonal principal. Se a gente for reparar, ambos os termos têm um seno de θ. Então a gente pode colocar o seno de θ em evidência. Então aqui vai aparecer seno de θ, porque eu posso colocar ele em evidência. Agora aqui vai aparecer cosseno de φ menos I seno de φ. Essa é exatamente a definição da exponencial imaginária com o expoente negativo por conta desse menos. Então esse cara daqui vai ser menos exponencial de menos I φ. Aqui eu posso fazer a mesma coisa com o de baixo, ou eu posso levar em conta que esse cara é um observável, é um operador, portanto, autoadjunto, e aqui é simplesmente pegar, né, exatamente o transposto complexo conjugado, né, tem que ser igual a ele próprio. Então basta eu pegar essa parte fora da diagonal principal, refletir aqui e trocar a exponencial imaginária de menos para mais, fazendo com que ele seja autoadjunto. Mas não precisa fazer isso, né, o raciocínio é o mesmo. O seno de θ está aqui nos dois, então aqui vai aparecer um seno de θ.
E aqui o que aparece? Cosseno de φ mais I seno de φ. Essa é exatamente a definição de exponencial de I, φ. Então temos aqui o nosso operador de projeção de spin para qualquer direção do espaço. Okay? Para qualquer direção U, que é formada com esse ângulo θ e φ com relação, né, com relação ao eixo x e ao eixo z, que define uma direção arbitrária em coordenadas esféricas. Evidentemente, dado essa forma matricial, a gente pode diagonalizar para obter os autovalores e os autovetores. Primeira coisa, a gente já sabe de cara quais são os autovalores, certo? Os autovalores desse cara, né, desse SU, tem que ser quanto? Tem que ser mais ou menos h sobre 2. Como nós sabemos, a física não pode depender de sistema de coordenadas. Se em uma direção, se para qualquer direção, x, y, z, a projeção de spin é mais ou menos h sobre 2, você sempre pode mudar o seu sistema de coordenadas para fazer U virar x, y, z. Por consequência, ele também tem que ser h sobre 2, mais ou menos, os autovalores. Os autovetores não são tão óbvios. Aqui a gente teria que diagonalizar. Obviamente, você vendo essa expressão, você vê que ela não vai ser uma matriz muito simpática de ser diagonalizada. Isso não significa que é um procedimento complexo. Aqui é a mesma coisa. Tira o determinante dessa matriz aqui do meio, né, que seria equivalente aqui, digamos, a um sigma U, uma matriz de Pauli numa direção U arbitrária, né, se a gente fizer a mesma definição pensando que aqui é sigma x, sigma y e sigma z. E aí, né, subtrai lambda da diagonal principal, tira o determinante, igual a zero, para determinar os autovalores, depois usa as equações de autovalores para poder determinar os autovetores. Não é um procedimento difícil, dado que eu já diagonalizei Sx, Sy, Sz, fica de exercício. Feito o processo de diagonalização, a gente consegue obter esses autovetores daqui, que eu já escrevi, né? Porque simplesmente fazer conta não tem nada, não tem nenhuma física por trás disso que seja mais complexa do que a que eu fiz, no caso para Sx, Sy, Sz. Aqui é só que a conta é um pouquinho mais chata, mas não tem nada demais até então. Uma coisa interessante que dá para a gente fazer com esse resultado é o seguinte. Esse resultado daqui, esse U, é uma direção U arbitrária, definida pelo θ e pelo φ. Então uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, dado que essas daqui são as direções, né, como é que o U é definido em termos de Z, Y e X, o que a gente pode fazer é o seguinte, como é definido o nosso eixo Z? O nosso eixo Z é o eixo que θ é igual a zero. O nosso eixo X, como é que ele é definido? Ele é definido com φ igual a zero e com θ igual a π sobre 2. E o nosso y ele é definido como? Ele é definido como φ igual a π sobre 2 e o nosso θ igual a π sobre 2 também. Se a gente pega essas direções daqui, né, com esses valores de θ e φ, e coloca nessas expressões, a gente tem que obter exatamente os autovetores na direção z, na direção x e na direção y. E percebam como é que isso aqui funciona tranquilo. Se a gente pega aqui na direção z, olha só, o nosso mais na direção z, o que ele vai ser? Cosseno de zero vai dar 1. Então só vai sobrar essa daqui, exponencial de i menos if sobre 2 mais seno de zero, zero. Então, ou seja, o nosso mais na direção z é esse cara. Agora percebam, o que é isso daqui? Isso aqui é uma fase global. Então, o meu estado é o mesmo, a menos de mudança de fases globais. Então, significa que o mais na direção z pode ser escrito somente, né, por exemplo, como estado mais. E, de fato, o estado mais é o nosso mais na direção z. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa para o menos na direção z. O menos na direção z é simplesmente pegar o menos aqui e colocar zero no θ, certo? Então, olha só, se a gente coloca zero aqui, o que vai aparecer? Cosseno de zero, 1. Menos aqui vai aparecer menos exponencial de i φ sobre 2 menos. Mesma coisa, isso aqui é o quê? Uma fase global. Todos os estados são iguais a menos de fases globais. Então eu posso tirar esse cara sem ter nenhum problema com os meus operadores que são retornados. E a gente tem aqui que o menos na direção z é realmente estado menos. A gente pode fazer isso tanto agora para x quanto para y, que vocês vão ver que a gente sempre consegue resgatar aqueles mesmos autovetores que a gente definiu aqui atrás. Né, o mais e menos na direção x e o mais e menos na direção y em termos dos mais e menos na direção z, que é a forma com que esse estado em U está escrito. Ou seja, fica aqui de exercício, escrevam esses caras daqui, coloquem esses ângulos e verifiquem que os estados realmente correspondem, o que realmente tem que ser. Bom, tendo em vista aqui que a gente determinou então como é que são os operadores de projeção de spin, uma direção arbitrária, e seus autoestados, uma coisa que eu gostaria de fazer aqui, aproveitando que na segunda aula a gente falou do teorema de Ehrenfest,
o que chegou, né, na conclusão de que uma das formas de se obter o limite clássico da quântica é você fazer valores médios, né, dos operadores relacionados às grandezas que você quer saber o limite clássico. O que eu gostaria de calcular com vocês aqui agora é quanto é que vai ser o valor médio do nosso vetor de spin, para ver exatamente essa comunicação com o limite clássico. Lembrando, sempre que a gente faz um valor médio, isso aqui é sempre um sanduíche dos operadores com os estados. Então, toda vez que a gente vai fazer um valor médio, a gente necessariamente a gente tem que falar qual que é o nosso estado. Como a gente já sabe, né, o nosso estado psi ele pode ser escrito como uma combinação de mais na direção u, né, alfa, um coeficiente alfa, né, vezes o mais na direção 1, mais um coeficiente beta vezes o menos na direção 1. Porém, o estado que eu vou usar para poder fazer o valor médio vai ser um estado menos genérico, vai ser só mais na direção 1. Por que eu vou calcular o valor médio com esse estado e não com esse daqui, que é um estado mais geral? Isso porque eu vou calcular o limite clássico para uma situação específica. Certo? Sempre que a gente vai calcular o limite clássico, a gente tem que pensar em qual situação aquele limite clássico está envolvido, certo? Qual que é a situação clássica que a gente quer pegar o limite? Então vamos lá, a gente falou que a gente está falando de spin. Qual que é a situação que o spin se manifesta no limite clássico? Como é que ele se manifesta? Se manifesta nos ímãs. Como a gente já tinha falado, né, o spin, a interação de momento angular na quântica, as interações, né, com o momento angular, elas se manifestam com o magnetismo, com interações magnéticas. Tanto aí o experimento Stern-Gerlach e por aí vai. Então, quando a gente pega um material que responde a campos magnéticos, mas não tem corrente passando, a explicação do porquê aquele magnetismo acontece é pelo spin. Muito provavelmente você já deve ter ouvido aquela analogia de que quando você tem um material que não é um ímã, ele não apresenta nenhuma magnetização, significa que, se você for analisar os constituintes desse cara, né, você tem ali cada um com o seu spin apontando para um lado, tudo aleatório, certo? De forma que, quando você soma os momentos magnéticos de todo mundo para pegar o momento magnético total, o que você tem é um momento magnético igual a zero, o que faz com que esse cara não se comporte, não tenha um comportamento magnético por si só. Qual é a situação que eu pretendo vislumbrar fazendo o limite clássico com esse estado daqui? Como a gente sabe, quando um certo material possui um momento magnético resultante, por exemplo, para frente, não significa que todos os spins dos constituintes possuem projeção a favor, né, ao longo, né, a favor do eixo aqui desse M. Ou seja, a maior parte deles realmente vão ter um comportamento majoritário para cima. Mas é óbvio que vão ter alguns que vão ter componentes para trás e por aí vai. Né, a coisa é aleatória. Esse estado daqui, em que alguns são desse jeito, né? Alguns têm a projeção para cima, alguns têm a projeção para baixo, mas que na soma de tudo existem mais para frente, existem mais para cima do que para baixo, seria uma espécie desse estado, em que o coeficiente alfa teria um peso maior do que o coeficiente beta, porque tem mais gente com mais do que com menos. Evidentemente, isso gera um momento magnético para frente. Porém, uma outra forma de você também obter um momento magnético para frente, que é mais artificial, porém matematicamente é mais estratégico, é se você considerar que todo mundo tem um comportamento majoritariamente a favor, né, do que a gente chama do nosso momento magnético do material. Então as projeções são todas nessa direção. É óbvio que essa situação é irreal, né, no ponto de vista físico, porque se todos esses spins realmente ficassem alinhados em uma certa direção, esse momento magnético seria absurdamente gigante. Então, assim, esse estado daqui, por essa perspectiva, não seria exatamente uma situação física. Porém, se a gente fizer a conta com esse estado daqui, a matemática é um pouquinho mais chata, porque eu tenho que fazer o valor médio levando em conta o estado mais, levando em conta o estado menos. Aí fica maior. Se eu fizer com esse cara ou com esse cara daqui, qualitativamente, o valor médio vai retornar a informação que a gente quer. Porque os dois, por mais que difiram exatamente, né, dos valores do momento magnético, se ele vai ser mais intenso ou não, se é uma situação mais física ou não, tanto esse estado menos genérico quanto esse mais genérico podem ser descritos, né, eles descrevem um sistema em que a maior parte dos seus constituintes no limite clássico aponta para a direção que eu convencionei, U. Mas é sempre bom lembrar, o estado quântico não é um estado que descreve uma partícula, e sim um sistema de partículas igualmente preparadas, né, igualmente na mesma situação, dado por uma distribuição de probabilidade que é abarcada pelo estado, pelo psi. Então, quando eu falo que o meu sistema é esse, no limite clássico, a gente estaria vislumbrando essa situação. Um material
em que os constituintes dele possuem spin meio e todos eles estão alinhados numa certa direção U. Né? A projeção na direção U ela é positiva. Claro, eles não vão estar necessariamente para frente, porque quanticamente a gente sabe que existem relações de incerteza. Porém, a projeção na direção U estaria para frente. E outro motivo pelo qual a gente não pode, né, tomar o pé da letra todas as contas que a gente fizer para esse exemplozinho, né, na hora de tomar o limite clássico, que seria fazer o valor médio aqui do operador, é porque existem várias formas diferentes do material responder a um campo magnético. Certo? Existem materiais diamagnético, paramagnético, ferromagnéticos, e, enfim, cada um deles possui suas particularidades, suas características, né, de forma que a gente não pode simplesmente chegar a pegar uma descrição simples, igual a gente está tendo de spin meio, existem muito mais coisas em jogo, e simplesmente colocar aqui como se isso descrevesse o magnetismo de qualquer material. Dado isso, a gente pode calcular, então, o nosso valor médio de S, né, do vetor S, que é análogo a gente calcular o valor médio de SX na direção X, mais o valor médio de SY na direção Y, mais o valor médio de SZ na direção Z. Então, vamos começar calculando aqui o nosso valor médio de SX. Então, o nosso SX vai ser igual a sanduíche o operador com o nosso estado. Levando em conta que o nosso estado aqui é o mais na direção U, então aqui vai ficar mais SX mais tudo isso na direção U. Obviamente, esse valor médio eu vou fazer de forma matricial, que é muito mais simples. Então, só recordando, né, as aulinhas de fundamentos matemáticos, para escrever esse cara matricialmente, né, o SX ele toma a forma matricial, né, naturalmente, a gente já viu a forma matricial desses caras. O ket vai ser representado como um vetor coluna, né, em termos desses caras aqui, que já estão exatamente, né, escritos em termos de mais e menos na direção Z, que é a base que a gente está usando para poder escrever todo mundo. E também, né, esse cara daqui, o Bra, vai ser escrito em vetor linha complexo conjugado, certo? Então basta pegar esse cara, escrever em vetor linha e aplicar o complexo conjugado para poder obter, né, quanto é que vai ser esse mais aqui em Bra e simplesmente fazer esse sanduíche em termos de multiplicação matricial sem muito segredo. Então, olha só, eu vou até colocar esse cara daqui um pouquinho mais para baixo. Então, esse valor médio vai ficar, ó, o SX vai ter o H barra sobre 2. Então, já vou deixar esse H barra sobre 2, né, separado. Então, aqui vamos ter o nosso vetor linha representando esse cara, que vai ser essa expressão complexo conjugado. Né? Em vez de escrever cosseno e seno, eu vou escrever C e S para poder ficar um pouco mais conciso. Então aqui vai ficar cosseno de θ sobre 2, exponencial de Iφ sobre 2, né? Porque aqui a gente teve que tirar o complexo conjugado. Aqui vai ficar seno de θ sobre 2, exponencial de menos Iφ sobre 2. Então aqui temos o nosso primeiro, né, vetor linha, representando aqui o Bra. Temos aqui o nosso SX, que vai ser o 0, 1, 1, 0, com o H barra sobre 2, que já está aqui, né, separado. E agora vamos ter o nosso vetor coluna, que vai ser aqui o nosso cosseno de θ sobre 2, exponencial de menos Iφ sobre 2, seno, opa, aqui só S, de θ sobre 2, exponencial de Iφ sobre 2. Eu vou até copiar, né, essa parte daqui do valor médio SX, dessa expressão do jeito que está, porque eu acho que deve estar claro para todo mundo que quando a gente for fazer o valor médio de SY e de SZ, a expressão é a mesma. Só vai trocar quem? Só vai trocar aqui, obviamente, SX por SY e SZ, e também vai trocar esse cara daqui pelo σx ou σz. Porém, essa estrutura aqui vai ser sempre a mesma. Mas, bom, aqui é só a multiplicação matricial. Eu acho que ninguém que está vendo, né, essas aulas aqui tem dificuldade para poder fazer multiplicação matricial. Então, eu vou fazendo aqui até chegar na última linha para a gente poder fazer as mudanças, né, para a gente poder fazer as adaptações necessárias para poder chegar na forma concisa que a gente vai querer. Pois bem, chegamos aqui nessa última parte. Só fiz aqui a multiplicação matricial. Né, ó, cosseno do ângulo, seno do ângulo. Isso aqui, né, se vocês se lembrarem das nossas regrinhas trigonométricas, né, se vocês forem lembrar quanto é que vale seno de A mais B, vai ser seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Se A e B forem iguais, esses caras aqui vão formar duas vezes cosseno do ângulo, seno do ângulo. E aqui nós temos cosseno do ângulo, seno do ângulo. Então isso aqui, né, por essa regrinha da soma dos argumentos dentro de um seno, né, seno de A mais B, se você for levar em conta A e B igual a θ sobre 2, vocês vão ver que esse cara daqui ele vai ser igual a meio de seno de duas vezes o ângulo, e aqui no caso é θ sobre 2, duas vezes a da θ. Esse cara daqui, vão pegar as definições das nossas exponenciais imaginárias. Esse cara daqui vai ser cosseno de φ, mais I seno de φ, mais cosseno de φ, menos I seno de φ.
O que vai acabar acontecendo aqui? Mais de seno de φ corta com esse cara. Nós vamos ter aqui 2 vezes cosseno de φ. O que a gente vai fazer? Meio de um corta com 2 do outro. E chegamos então ao nosso valor médio de Sx, que vai ser h barra sobre 2, seno de θ, cosseno de φ. Vamos deixar esse cara aqui guardado, pegar os valores médios de SY e SZ, depois a gente junta todos os valores médios para ter o valor médio do vetor de spin. Como eu já disse agora há pouco, né, e fica evidente aqui pela forma do valor médio, né, eu tinha dito que o valor médio de SY e SZ vai ser basicamente a mesma ideia do valor médio de SX, fazendo só as mudanças aqui das matrizes de Pauli. Então, o que a gente vai fazer para poder calcular o valor médio de SY? O que a gente vai fazer é pegar exatamente a expressão do SX, fazendo as alterações necessárias. Então, quais vão ser as mudanças? Mudança, primeiro de tudo, é que a gente vai estar fazendo aqui o nosso valor médio SY. Por consequência, o nosso σx vai virar σy, então vai aparecer aqui menos i. Por consequência, aqui vai aparecer menos i. A parte aqui com a exponencial imaginária com um argumento positivo, ela fica negativa por conta desse menos i, então aqui vai aparecer um sinal de menos. E como ambos têm i, aqui vai aparecer um i em evidência também. Essa vai ser a mudança do SX para o SY. Aqui nós vamos ter exatamente a mesma coisa, né? Aqui vamos ter o nosso meio de seno de θ. E agora esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser menos cosseno de φ menos i seno de φ. Certo? Esse primeiro cara daqui. Agora, mais cosseno de φ menos i seno de φ, porque o argumento é negativo. Consequentemente, o que a gente tem aqui? Ó, cosseno, corta com cosseno. E aqui vamos ter, então, menos 2i seno de φ. A gente vai juntar esse i daqui com esse i daqui. Vai formar menos 1, de forma que a gente pode cortar esse i com esse, deixando esse sinal daqui positivo. Além disso, o nosso meio corta com esse 2. Então, a gente vai ter aqui o nosso valor médio de SY igual a quanto? H barra sobre 2, seno θ, seno φ. Então, fica aqui calculado, né, o nosso valor médio do SY. Né, depois a gente pega ele, junta com o SX que a gente pegou e com o SZ que a gente vai calcular agora para poder obter o valor médio do vetor de spin. Então, vamos calcular agora o nosso valor médio de SZ. Aqui a ideia é exatamente a mesma, né? Onde tem x, a gente vai colocar z, e por consequência, aqui vai mudar também as matrizes de Pauli. Esse aqui vai dar uma diferença um pouquinho maior do que do outro, porque tanto σx quanto σy são não diagonais. Né? Eu digo assim, são diagonais, mas fora da diagonal principal. E o σz ele só tem elementos na diagonal principal, que vai ser o nosso 1, 0, 0, menos 1. Então, o que vai acabar acontecendo é que esse vetorzinho daqui, ele não vai ser invertido, né, porque ele tem elementos na diagonal principal. Então ele vai ser igual ao vetor de cima, com exceção desse cara aqui que vai ficar com o sinal de menos, oriundo desse menos daqui que aparece no σz. Por conta disso, essa parte aqui de baixo, né, vai ser levemente diferente. Vamos ver como é que ela vai ser então. Aqui vamos ter cosseno de θ, então olha só, aqui vamos ter cosseno ao quadrado de θ sobre 2, né, cosseno com esse cara daqui, vezes, ó, as exponenciais elas vão se cancelar, certo? A gente tem exponencial com argumento positivo, exponencial com argumento negativo, o mesmo argumento. Então, multiplicando vai dar 1, mesma coisa para esses caras daqui. Então, as exponenciais não vão aparecer. E aqui vai aparecer agora um menos seno ao quadrado de θ sobre 2. A vontade aqui ser um mais para poder falar que isso é igual a 1 é grande, certo? Mas não vai ser o caso. Apesar daqui ser menos, a gente tem uma identidade bem clara disso. Cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Seno ao quadrado é seno vezes seno. Para poder fazer essa conta daqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar o fato de que cosseno de A mais B, pela regra trigonométrica, é o quê? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Se você coloca A e B iguais, igual a θ sobre 2, vocês vão ver que essa expressão que a gente tem aqui em cima, ela é igual a cosseno de θ. Por consequência, aqui nós vamos ter o nosso valor médio de SZ igual a H barra sobre 2, cosseno de θ. Bom, tendo em vista isso daqui, agora a gente pode escrever, né, o nosso valor médio do vetor de spin de fato. O nosso valor médio do vetor de spin, se a gente pega todos esses resultados, né, esses 3 resultados anteriores aqui que a gente fez, a gente pode colocar eles da seguinte forma. Todos eles vão ter um H barra sobre 2, certo? E aí agora o valor médio vai mudando na direção x, y e z. Então, aqui o que a gente vai obter é, a gente teve aqui o nosso seno θ, cosseno φ na direção x, mais seno θ, seno φ na direção y, mais
cosseno θ na direção z. Esse aqui fica sendo o nosso valor médio do vetor de spin. Agora, olha só, se vocês virem essa expressão daqui e voltarem lá quando eu defini como é que ia ser o u em coordenadas esféricas, o que vocês vão ver é que esse cara daqui que apareceu é exatamente a definição do nosso vetor u. Exatamente a definição do nosso vetor u. Então, significa aqui que o nosso valor médio de S, do vetor S, ele vai ser o quê? Ele vai ser h barra sobre 2 na direção u. Então, esse cara daqui vai passar a ser o nosso... Esse cara é o nosso valor médio do vetor de spin calculado para um estado que é mais na direção u. Agora, por que esse cara daqui realmente corresponde ao que a gente esperaria classicamente, né, para o comportamento do spin, para o limite clássico do spin? Então, primeiro de tudo, né, vamos analisar o comportamento quântico para que a gente possa ver a diferença, né, que aparece para esse valor médio que corresponderia ao limite clássico, para que a gente veja as diferenças e por que de fato essas diferenças nos levam às conclusões que nós vemos no limite clássico. Primeiro de tudo, o que significa o nosso estado psi, que foi o estado que a gente calculou, esse valor médio, ser um estado mais na direção u? Significa que no espaço existe uma certa direção, que foi a direção u, e esse nosso estado, quando a gente mede a componente de spin meio dele ao longo dessa componente ou ao longo dessa direção u, o que a gente obtém é que ele tem sempre uma componente a favor dessa direção que vale h barra sobre 2. Então, né, ele está sempre, a componente ao longo dessa direção está sempre a favor da direção u mesmo. Então a projeção dele é sempre positiva. O fato do estado ser mais na direção u significa que o vetor de spin está na direção u? Não, não significa isso. Por quê? Porque quanticamente falando, a gente sabe que determinar a projeção de spin em uma direção não te permite saber o momento angular como um todo. Na verdade, né, a gente sabe que se a gente tem precisão total na componente de spin na direção u, a gente sabe que para determinar o vetor de spin mesmo, no sentido quântico, a gente teria que saber o quê? Quais são as projeções, como é que é o comportamento do spin nas outras duas direções ortogonais a u. Porque se eu souber as três projeções de spin, eu sei exatamente qual que vai ser o vetor momento angular, né, o vetor momento angular de spin no caso. Porém, a gente sabe que pelas relações de incerteza, né, os comutadores darem diferente de zero entre as três direções ortogonais, a gente sabe que a gente não consegue precisar essas duas componentes em verde. E por consequência, esse cara não significa que o vetor de spin está apontando na direção u. Somente que a projeção na direção u é h barra sobre 2, é uma projeção positiva. Agora, se a gente calcula o valor médio do vetor de spin, esse cara dá na direção u. Diferentemente do vetor quântico, que não tem uma certa direção, o valor médio dá na direção u. Por que o valor médio dá na direção u? E por que esse valor médio dar na direção u realmente gera os resultados que nós esperamos para um limite clássico analisando os sistemas de spin? Dado aquele nosso exemplozinho do material com os spins alinhados e por aí vai. Para a gente responder isso, vale a pena, né, a gente fazer uma análisezinha supondo que o nosso estado é psi igual a mais na direção z. Só por simplicidade, porque as direções x, y e z a gente já tem as direções, mas tudo que eu falar aqui, depois eu vou comentar, é abstraído para esse resultado aqui, para uma direção mais geral. Se você pega esse estado daqui, que é o psi, né, igual a mais na direção z, o que significa esse estado? Significa que existe a certa direção no espaço, que é a direção z, e que toda vez que você mede a projeção de spin nessa direção, você vai obter uma projeção a favor do z, valendo h barra sobre 2. Isso quer dizer que o spin está na direção z? Não significa. Como nós sabemos, existem relações de incerteza, então se eu sei a projeção na componente z, eu não sei na x nem y. Então eu não consigo determinar o vetor de spin completo quanticamente. Então ele não está na direção z. Porém, se vocês fizerem, aí fica de exercício, o valor médio de Sx e de Sy, vocês vão obter que esse valor médio é igual a zero. Como é que a gente interpreta esse resultado para esse estado? As direções x e y são as direções ortogonais à direção z. Então aqui temos x, aqui temos y. Então o que significa esse valor médio dar igual a zero? Significa o seguinte, se você pega o plano xy, o plano xy aqui, então plano xy, e aqui supondo a direção z. Se você pega o plano xy e mede quais são as probabilidades de, dado que esse é o seu estado, de você medir projeção de spin nessa direção, nessa direção,
nessa direção, ou seja, em qualquer direção no plano XY. Se você se fizer essa pergunta e fizer o cálculo, o que esse valor médio daqui significa é que a probabilidade de você, dado que esse é o seu estado, obter qualquer projeção de spin no plano XY independe da direção. Independe do sentido que você está usando. Ou seja, a probabilidade de você medir um spin, dado que esse é o seu estado, né, mais na direção Z, nessa direção a favor, é a mesma que você tem de medir nessa. A probabilidade que você tem de medir nessa direção é a mesma dessa. A probabilidade dessa é a mesma dessa. Ou seja, para cada medição que você fizer em um certo sentido de projeção de spin no plano XY, você sempre vai ter com a mesma probabilidade de obter uma oposta. E a gente sabe na matemática que quando uma coisa é igualmente provável em todas as direções, significa que, na média, aquilo é igual a zero, porque sempre tem uma direção oposta para poder anular uma das medições que você fez. Esse resultado não vale somente para x, y, z. Ele é um resultado que vale de forma geral da seguinte maneira. Se o seu psi está em uma direção arbitrária, né, ele é mais, por exemplo, nessa direção arbitrária, o valor médio no plano perpendicular a essa projeção, ou seja, se eu pego essas duas direções daqui, né, e eu pego o plano desse cara, né, o plano gerado, que é ortogonal a essa direção U, se você pega exatamente, né, essas direções, imagina que essa direção, da mesma forma que eu chamei aqui de U, imagina que aqui eu chame de W e aqui eu chame de V. Se você calcula SW, valor médio, e você calcula SV, isso aqui vai dar zero. Se o seu sistema físico tem um estado bem definido numa certa projeção de spin, o valor médio das projeções nas direções ortogonais é igual a zero. Apesar de quanticamente o spin não ser na direção U, na média ele tem um comportamento na direção U. E por que isso tem a ver com o que a gente imagina como limite clássico? Porque, como a gente sabe, momento angular está relacionado a momento magnético, né, na mecânica quântica. Então a gente sabe que o momento magnético, para qualquer momento angular na quântica, a gente tem o momento magnético definido como sendo constante giromagnética vezes o momento angular. Tendo em vista que a gente está falando aqui valor médio de spin, o que a gente está calculando aqui, na prática, no limite clássico, é um tipo de comportamento para o nosso momento magnético que a gente observa classicamente, ali macroscopicamente. O que isso aqui está falando é que um sistema composto por vários, né, constituintes de spin meio, que todos eles têm projeção positiva para uma certa direção do espaço, isso daqui, classicamente, né, no limite clássico, significa que esse material vai ter um momento magnético que vai estar onde? Ele vai estar na direção U, porque o valor médio do vetor de spin é na direção U. Isso realmente corresponde ao que a gente espera no limite clássico, porque toda vez que a gente tem um ímã em mãos, ele tem um momento magnético bem definido. E a gente poderia se perguntar, poxa, como é que uma grandeza que não tem direção bem definida na quântica, no limite clássico, passa a ter uma direção bem definida? Porque, como eu disse, né, o estado ser mais na direção U não significa que o vetor de spin está na direção U. Só significa que ele tem uma projeção a favor do U. Mas nas outras duas direções ortogonais a gente não sabe. Então, ele não teria um momento magnético, quanticamente falando, uma partícula de spin meia, bem definido. Porém, como a gente viu aqui, no limite clássico, essa indefinição do vetor de spin acaba sendo perdida, porque as médias nas direções ortogonais à sua projeção, né, que o estado foi definido, elas se anulam, de forma que o comportamento na média é de um vetor de spin bem definido e, por conta disso, um momento magnético bem definido. Então essa é uma coisa interessante que surge quando a gente pega a analogia, que é uma coisa que não tem direção bem definida, né, e tem ali relações de incerteza, acaba no comportamento médio macroscópico, né, que corresponde ao limite clássico, a uma direção bem definida de momento magnético. Então um comportamento totalmente diferente do que a gente vê na quântica. Então, né, daí vem aquela analogia de que quando você tem um material em que a maior parte dos spins estão alinhados, né, estão tendendo para uma certa direção U, não necessariamente eles estão lá, né, esse comportamento, isso aqui realmente reflete em um momento magnético na direção U. Então é assim que a gente faz o limite clássico para spin, observando o comportamento de momento magnético e analisando essa quebra da indeterminação na quântica, né, que nos leva a um momento magnético com direção bem definida na mecânica clássica.